can you please ask, okay, can you please ask if it is okay for the report reasons and for the streaming? We would like to record the meeting, and we are also online streaming this on CNAS CNAS Facebook account. So I leave it now to you, and later for the interpretation notes, I would like to have the floor. Thank you. Olá, muito boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos a este webinar que assinala o 47º aniversário da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura. Hoje temos com muito gosto uma iniciativa alargada com o apoio da Coordenadora Europeia da Via Campesina e da Rede NIELENI para a Europa e Ásia Central, no âmbito do terceiro Fórum Global NIELENI, que se vai realizar em setembro no Sri Lanka. E por essas razões temos muita gente de vários países e para quem possa não conhecer tão bem a CNA, dizer que, como referia hoje, é o nosso aniversário. A CNA é uma organização filiada na Via Campesina. A CNA foi fundada em 1978 e define-se como expressão organizada dos agricultores e das agricultoras das explorações agrícolas familiares e, entre outros princípios, assume como preocupações a construção de uma agricultura que responda às exigências de qualidade dos produtos, a defesa do meio ambiente, do mundo rural, da saúde, do trabalho e que promova a melhoria dos rendimentos e qualidade de vida dos agricultores portugueses e a soberania alimentar dos povos. Hoje vamos abordar o papel determinante da agricultura. Não recebeste o mail de confirmação da inscrição? Alguém tem o microfone ligado? Cecília? Hoje vamos abordar o papel determinante da agricultura familiar para a soberania alimentar dos povos, desígnio que só pode ser alcançado com o cumprimento da Declaração dos Direitos dos Camponeses e outras pessoas que trabalham nas zonas rurais. Esta declaração, uma grande conquista da luta da Via Campesina, das suas organizações e dos seus aliados. E antes de passar à apresentação dos nossos convidados, oradores, passava antes então a palavra à Olcay, creio, para transmitir algumas informações práticas de como podem melhor assistir a este webinar, uma vez que temos interpretação disponível para várias línguas, mas deixo para a Olcay esta informação, a transmissão desta informação. Thank you so much, Adelia. So, hello everyone. This meeting is now in 4 languages: English, French, Spanish, and Portuguese. So the participants, please choose the please choose the language that you would like to listen and speak in the question part. So on the screen you can find a sign of a globe, and then if you click on there you can see English, French, Portuguese, and Spanish options, and please choose one of them. And as this is an interpreted webinar, we would like you to speak slow and clear. Please, especially when you speak in your native languages, it is normal that you speak very fast and you can rush, but please take your time to speak clearly so that we all understand each other. And this is now the live streaming has also started. We are going to share the links on the chat of the live streaming that you can also share with your network. And the report of this webinar, which is organized under the framework of NIELENI Europe and Central Asia Food Sovereignty Network's online thematic discussions, will also be sent to you
by your emails, and you also will be able to watch this webinar from the recording later on. And for that, I would like to just invite you also to follow Nieleni Eka's upcoming webinars also, which are also quite interesting. And we would like everyone to welcome now the speakers and the organizers of this webinar. Thank you very much. Adelia, to you. Muito obrigada, Olcay, por esta informação que é muito útil para um bom acompanhamento do webinar. Eu gostaria também de dar ainda algumas informações também práticas. A estrutura, vou falar mais devagar, seguindo as recomendações. A estrutura, temos uma duração prevista de 2 horas, com intervenções iniciais dos nossos oradores convidados. E temos um espaço também de debate, de opinião, de partilha, e por isso, a seguir às intervenções iniciais, quem quiser intervir pode fazê-lo através do chat ou até colocando a mão no ar, e tentaremos dar também a palavra de viva voz àqueles e àquelas que queiram participar e dar o seu contributo. Passo então a apresentar os nossos convidados. Em primeiro lugar, irá intervir a Geneviève Savigny, é produtora de aves de capoeira criadas ao ar livre no sul dos Alpes franceses, está atualmente reformada. Geneviève esteve envolvida durante muitos anos na Organização Agrícola Francesa Confédération Paysanne, e a nível europeu na Coordenadora Europeia Via Campesina, trabalhando temas como as políticas agrícolas e alimentares mais justas. Essa foi uma das suas lutas. Foi também membro do Comitê Económico e Social Europeu de 2015 a 2020. Desde maio de 2024 é membro e presidente do recém-criado Grupo de Trabalho sobre os Camponeses no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, para a divulgação e aplicação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses e outras pessoas que trabalham nas zonas rurais. Temos também depois connosco o Miguel Viegas, é professor na Universidade de Aveiro, em Portugal, é também médico veterinário, tendo exercido esta atividade durante 20 anos no setor agropecuário. Foi deputado ao Parlamento Europeu entre 2014 e 2019, tendo integrado a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. É autor do livro A Política Agrícola Comum pós-2020, Os Desafios para Portugal, editado pela Vida Económica. De seguida teremos Ángeles Santos, criadora de gado, juntamente com a sua família, numa pequena aldeia em Zamora, no Estado espanhol, e uma região que faz fronteira com Portugal. Gera uma exploração agrícola biológica, com pastagens e terras aráveis para alimentar um rebanho de 1000 ovelhas churras. O leite obtido na exploração é transformado em queijo numa pequena queijaria própria da Ángeles e da família. É membro do executivo da COAG, a Coordenadora de Organizações de Agricultores e Produtores Pecuários, uma congénere da CNA no Estado espanhol, e também membro da Via Campesina. Entre outras responsabilidades, acompanha os temas da juventude, da década da agricultura familiar e os direitos dos camponeses. Aqui ao meu lado tenho o Alfredo Campos, ativista do movimento camponês desde a Revolução de 25 de Abril de 74, a revolução que nos trouxe a liberdade de volta em Portugal. É coordenador do Conselho Nacional da CNA, à qual está diretamente ligado desde 1989. Tem representado a CNA em numerosas iniciativas institucionais e associativas a nível nacional e internacional. Nos últimos anos tem estado particularmente ligado à promoção da agricultura familiar,
nomeadamente a elaboração da proposta da CNA para o Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa. Integra o Comitê Coordenador Internacional das Nações Unidas para a Década da Agricultura Familiar, como representante da Coordenadora Europeia Via Campesina para a Europa e Ásia Central. Feitas então que estão as apresentações, passo a palavra à Geneviève. Por favor, Geneviève. Geneviève, excuse me, we can't hear you. It's cut. It's still on cut. Sorry. Maybe if you change where you sit, it may help. No, unfortunately. Can you maybe put your camera off, Geneviève? Est-ce que maintenant vous m'entendez mieux si j'enlève Very la good, caméra? very good, very good. Écoutez, je suis désolée pour la vue parce qu'il n'y aura pas d'image, mais voilà, je suis en ce moment à Genève, donc avec ce groupe de travail pour la mise en place et la mise en œuvre de la Déclaration des droits des paysans et des autres personnes travaillant en zone rurale, l'UNDROP, et nous sommes maintenant vraiment bien placés dans le travail de ce groupe pour reconnaître quelle est l'importance des mouvements paysans pour l'élaboration de cette déclaration et tout ce que ça a apporté en matière d'amélioration de la situation, ce que ça peut apporter dans les moyens disponibles pour améliorer la situation des paysans et des paysannes. Je vais d'abord commencer un petit peu par reparler de souveraineté alimentaire. Elle a été lancée en 1996 lors du Forum des organisations de la société civile en parallèle d'un sommet de l'alimentation à Rome, et ça a été défini comme le droit de chaque nation de maintenir sa production et de produire les aliments de base sur son territoire. C'était quelque chose de très fort en réaction aux termes de sécurité alimentaire qui ne parlent pas de qui produit et aux règles du programme et aux règles de l'Organisation mondiale du commerce en matière d'alimentation et d'agriculture qui allaient forcer les pays à importer des produits qui allaient mettre tous les paysans et les paysannes du monde en concurrence. C'était une réaction très forte qui est venue de mouvements sociaux, portés notamment par la Via Campesina. Le travail des paysans, leur vécu, la pratique des organisations paysannes, c'est-à-dire des pêcheurs, les femmes, les pastoralistes, ont été mis en œuvre pour renforcer le contenu de la souveraineté alimentaire. C'est quoi la souveraineté alimentaire? Tout ça a été défini par les paysans et les paysannes eux-mêmes et ça a été vécu comme un outil de lutte. Ainsi, la définition s'est améliorée pour devenir le droit des peuples à définir leur politique agricole et alimentaire, et cela sans dumping vis-à-vis des autres pays, dans une vision qui était mondialiste, c'est-à-dire qui voyait les problèmes que les politiques du Nord, par exemple, font peser sur les politiques du Sud. En 2007, le Forum international pour la souveraineté alimentaire, qui s'est tenu à Sélingué, au Mali, qui s'est appelé Nieleni, a permis encore de mieux travailler ensemble sur c'était quoi la souveraineté alimentaire, quels sont les problèmes auxquels les femmes, les pêcheurs, les petits producteurs font face et comment, quels sont ces problèmes et comment est-ce qu'on peut y répondre.
à partir de ce moment-là, le travail de ce qui a eu lieu donc à Sélingué, au Mali, a permis de mettre une définition qui va mettre les peuples et les paysans au cœur de la souveraineté alimentaire. Puisque la définition, elle est maintenant la souveraineté alimentaire et le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiques, rationnelles et durables, ainsi que le droit de définir leur propre système alimentaire et agricole. Il met les producteurs au cœur, hein, ceux qui produisent, ceux qui distribuent et ceux qui consomment les aliments, au cœur du système des politiques alimentaires plutôt que le système commercial. Vraiment, tout est là, toute cette définition qui parle d'abord d'alimentation des populations, qui valorise les producteurs d'aliments, qui localise les systèmes alimentaires, qui met un contrôle localement dans les politiques agricoles, renforce les connaissances et travaille avec la nature, c'est-à-dire que cela définit la relation aussi à la terre qui est l'agroécologie, hein, puisque c'est aussi cette façon de travailler que les organisations qui soutiennent la souveraineté alimentaire, et notamment via Campesina, souhaitent développer l'agriculture. Et ce qui est très fort, c'est que cette définition, elle a été reprise dans la Déclaration des droits des paysans et autres personnes travaillant en zone rurale, donc qui a donc été adoptée en 2018 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et cette définition, ce terme de souveraineté alimentaire, elle a été indiquée dans le préambule et puis très fortement dans l'article 15, c'est-à-dire l'article 15 en 4 et en 5, avec cette définition donc, du droit des paysans et des autres personnes travaillant en zone rurale de définir leur système alimentaire et agricole et de participer aux décisions et de pouvoir produire une nourriture saine et suffisante selon des méthodes écologiques et respectueuses de leur culture. Dans le 5e paragraphe, il est demandé aux États d'élaborer, en partenariat avec les paysans, les paysannes et les autres personnes travaillant en zone rurale, d'élaborer des politiques publiques au niveau local, national, régional et international qui visent à protéger le droit à une alimentation suffisante, la sécurité, la souveraineté alimentaire et de promouvoir tous les droits contenus dans la déclaration. Il me semble que cette inscription de la souveraineté alimentaire dans les droits des paysans et l'adoption de la déclaration des droits des paysans, ce sont deux victoires extrêmement importantes du mouvement paysan pour avoir des outils théoriques, des concepts, un autre narratif, un autre récit sur qui doit produire la nourriture et qui doit être mis en avant dans les politiques publiques telles qu'elles vont se dessiner telles qu'elles se dessinent pour les paysannes et les paysans et le monde rural. Alors bien sûr, dans la ruralité, dans la vraie vie, on sait que les droits ne sont pas forcément respectés, que le système agro-industriel se développe avec notamment la financiarisation et la numérisation. On sait que les problèmes du droit à la terre, le droit à semences, le droit même à la participation des paysannes et des paysans aux décisions qui les concernent n'est pas respecté. Mais pourtant, avec la crise, avec les différentes crises que nous vivons, notamment la crise du Covid, les ruptures d'approvisionnement qu'on a vécues, l'inflation des prix alimentaires, petit à petit se dessine aussi l'importance des systèmes locaux de production, la nécessité de développer la diversité, et cela donne aussi une force supplémentaire à la fois à la souveraineté alimentaire et à l'UNDROP, qui sont deux outils qui ont été forgés par les paysans et les paysannes eux-mêmes et qui doivent être adaptés, mis à jour et renouvelés de façon à vraiment être un outil au service de toutes les situations vécues par les paysannes et les paysans. Et c'est vraiment, je pense, un outil très fort et qui fait que le prochain forum de Nieleni vient à point nommé pour renouveler
la réflexion sur la situation vécue par les paysans dans le monde entier. En mot de conclusion, et puis je devrais vous quitter et partir, je vais rappeler que notre groupe a fait un appel à contribution pour instruire son prochain rapport, enfin ses prochains rapports, pour avoir des informations sur la situation actuelle des paysans et des paysannes dans les différents pays, ainsi que comment est respecté, comment est vécu le droit à la participation. Et le droit à participation étant particulièrement important, justement, dans la souveraineté alimentaire, c'est le droit à décider des systèmes alimentaires et des politiques alimentaires. Voilà. Je vais devoir vous quitter. Peut-être s'il y a 2 questions, je vais rester à l'écoute maintenant, mais je suis encore désolée de ces problèmes techniques et je suis de tout cœur avec vous pour la suite de la conférence, mais je devrais vous quitter. Muito obrigada, Geneviève, pela apresentação do próprio trabalho do grupo de trabalho sobre os direitos dos camponeses. É muito útil também a informação que aqui deixaste sobre esta possibilidade e incentivo à comunicação da situação dos agricultores, de reportarmos violações dos direitos dos camponeses. E por isso reforço aqui esta ideia de que as próprias organizações também divulguem junto dos seus agricultores, da opinião pública, que existe este trabalho para que este grupo de trabalho seja alimentado também com a situação real, que sabemos que é muito difícil para os pequenos e médios agricultores, para os camponeses, mas temos nas nossas mãos esta grande conquista, esta bandeira que nos permite defender os nossos direitos e usemos de todos os instrumentos que estiverem ao nosso alcance para os conquistarmos e para melhorarmos as nossas vidas. Eu não vejo nenhuma questão aqui direcionada ou ninguém a pedir a palavra para questionar a Geneviève. Se alguém ainda quiser colocar, esteja à vontade. Se não, agradeço. Aqui dizem para, por favor, enviar o nome do relatório que, se alguém puder colocar aqui em resposta no chat ou a própria Geneviève, o relatório que a Geneviève mencionou, produzido pelo grupo de trabalho, se há algum relatório já produzido onde ele se pode encontrar, ou onde, e para onde, como é que as pessoas podem fazer. Não é importante reportar, mas para onde? Se nós quisermos hoje entrar em contacto com o grupo de trabalho, como é que podemos fazer? Não sei se a Geneviève nos pode indicar precisamente, ou se depois podemos divulgar esta informação nos nossos meios. Oui, j'enverrai alors le groupe de travail, j'enverrai le lien peut-être un peu plus tard dans la discussion sur le chat. Et en ce qui concerne les rapports, ce sont un rapport que nous allons faire. Nous allons faire un rapport. Il n'est pas fait encore. Ce rapport sera présenté en septembre et en octobre. Hein, il n'est pas encore fait. Donc, je vous trouverai l'adresse du groupe de travail qui contient l'appel à contribution, mais je vais l'envoyer dans quelques minutes pendant votre conférence, puisque là, je vais aller rejoindre un groupe et je pourrai plus facilement vous l'envoyer par un système qui marchera mieux. Voilà. Je reviendrai pour vous mettre le lien sur le groupe de travail des droits des paysans. Muito obrigada, Geneviève, será muito útil e faço também o apelo para que continuemos a divulgá-lo para além dos que aqui estamos.
Assim sendo, não havendo mais questões, agradeço a participação da Genevieve, esta importante partilha que aqui fez conosco, Et au revoir. e passaria então a palavra ao Miguel Viegas. Força, Miguel. Obrigado, Adélia. Então, vou tentar não vos maçar mais com alguns elementos que temos vindo a reunir sempre na procura de investigar temas, de investigar esta realidade que suporte. Portanto, nós temos uma concepção muito clara na nossa cabeça em relação aos benefícios da agricultura familiar, ao papel fundamental que a agricultura familiar tem aos mais diversos níveis. E no meu grupo de trabalho nós temos procurado encontrar evidências empíricas que, no fundo, suportam aquilo que nós intuímos da observação da realidade, e é assim, aliás, que a ciência funciona. Nós observamos e depois vamos daí intuir e procurar confirmações nos dados que são disponíveis nas várias bases de dados. Portanto, o tema é altamente pertinente, é altamente atual. E de facto nós olhamos para aquilo que já foi dito, de certa maneira, a questão por exemplo, das armas, que agora anda tudo, enfim, numa enorme angústia, porque agora dependemos de outros, porque nós descuramos a nossa indústria de armamentos. Vejam só, mas isto aplica-se à energia, aplicou-se às vacinas, aplicou-se às máscaras, e portanto há esta ideia que, afinal, o livre funcionamento do mercado não responde objetivamente àquilo que são os desígnios dos países, àquilo que são as necessidades, àquilo que são as aspirações dos países que procuram viver em paz, de forma soberana, e isto implica naturalmente alguma capacidade, não é, de forma autónoma resolvermos os nossos próprios problemas sem estarmos numa situação de completa dependência em relação a terceiros que depois, enfim, em não raros casos, abusam desta relação de dependência para subjugar os países, para obrigar os países a fazer coisas que porventura não sejam do interesse das suas próprias populações. E, portanto, está na ordem do dia a questão da reindustrialização, mas depois, naturalmente, isto não se aplica, infelizmente, à agricultura. Isto tem uma razão de ser, tem uma razão de ser. Isto não quer dizer que o problema não exista, mas a verdade é que a agricultura, para além de pesar pouco do ponto de vista económico, claro que do ponto de vista social é fundamental, é aquilo que nós comemos todos os dias, mas a verdade é que globalmente passa a ideia que a União Europeia tem um excedente comercial em termos de bens alimentares e, portanto, esta questão não está nas preocupações imediatas da classe política ou de quem decide, ou da Comissão Europeia, ou sequer dos governos. É evidente que este superávit não é igual. Não é? Há países como Portugal onde esse déficit é significativo, não é? Mas isto explica um bocadinho o porquê desta questão não ser discutida, está um bocadinho fora da agenda política, mas a verdade é que se nós não tomarmos medidas hoje, né, tal como descurarmos esta questão em nome de outros interesses e de outras ideologias, e estamos hoje confrontados com uma situação de dependência em relação a bens fundamentais para garantir o funcionamento das nossas economias, isto é, se nós não tomarmos medidas já, muito possivelmente poderemos estar numa situação semelhante daqui a muitos anos, porquanto nós temos que olhar, de facto, o porquê desse excedente. Esse excedente existe porque há gente que produz na União Europeia. Mas a verdade é que esta gente cada vez são menos. E esta questão do desaparecimento da, dos agricultores, isto eu gosto de medir bem as palavras, mas estamos a falar de um extermínio, é disto que estamos a falar. Portanto, nós quando olhamos para a comparação, por exemplo, um dado entre 2007 e os últimos números de hoje, nós estamos a falar de 4 milhões de explorações que desapareceram do espaço da União Europeia. Se nós olharmos para Portugal,
nós passámos de cerca de 800 mil explorações na década de 80, antes de entrarmos na União Europeia, e hoje temos 250 mil em números redondos, e portanto estamos a falar de uma quebra de centenas de milhares de explorações, e isto deveria, de um meu ponto de vista, suscitar um alarme social, porque tem consequências óbvias ao nível, enfim, do nosso equilíbrio, da sustentabilidade dos nossos territórios, da própria sustentabilidade ambiental dos nossos territórios, e colide depois com esta questão premente de saber se sim ou não temos condições aqui em Portugal, hoje, amanhã, até na Europa, de garantir, enfim, uma certa proporção daquilo que é o nosso próprio abastecimento alimentar. E, portanto, é de facto uma questão que, para desespero de todos, não emerge como uma questão primordial. Hoje fala-se da habitação, obviamente que não quero aqui desvalorizar a questão da habitação, mas eu julgo que esta questão da soberania alimentar, da desertificação dos espaços rurais, deveria estar, enfim, no topo das prioridades políticas de quem se preocupa efetivamente com o nosso país. Porque senão vêm os incêndios e as pessoas não percebem. Porque existe talvez uma noção errada, mas que está muito enraizada enfim, na comunidade citadina, porque acham que os terrenos, quer dizer, se sustentam eles próprios, e portanto os terrenos abandonados há de chegar a um equilíbrio. Oh, isto não é verdade. Portanto, o espaço rural ao abandono gera, de facto, matos, não é, que depois potenciam, para além de ser, enfim, uma perda económica, porque são terrenos que nós não estamos a aproveitar para produzir coisas úteis para a nossa sociedade, nós estamos ainda por cima a fomentar, enfim, incêndios que depois nos batem à porta cada vez que há um verão. Eu sou de Aveiro, não é? Portanto, para vocês terem uma ideia, a Universidade de Aveiro fechou as portas 3 dias, porque não se podia, o ar era irrespirável. Aqueles incêndios que tivemos aqui em Albergaria à Velha, em Águeda, em Oliveira das Meias. Portanto, não estamos a falar à porta, estamos a falar de outros concelhos limítrofes, alguns até no norte do distrito, mas geraram, de facto, pela sua dimensão, uma nuvem de fumo que obrigou ao encerramento de uma instituição como a Universidade de Aveiro. Portanto, isto, vamos lá, não é um problema menor. A verdade é que ele desaparece, pois passa para segundo plano, mas é preciso compreender porque é que ele acontece, e isto leva-nos à questão da pequena e média agricultura e do drama social, não é? Que é assistirmos todos os anos ao desaparecimento de pequenas explorações, com todas as consequências uh, que isto traz. Porque a verdade é que não vale a pena estarmos a repisar, mas a verdade é que nos estudos que temos vindo a fazer, e são alguns, eu depois posso citar teses de mestrado, que nós procuramos incentivar os nossos alunos a fazer, todos os indicadores apontam para haver uma correlação estreita entre aqueles concelhos onde prevalece a agricultura familiar e um conjunto de indicadores nas várias dimensões da sustentabilidade, mesmo na económica. Isto é, mesmo na sustentabilidade económica, se nós compararmos com elementos de dependência económica, ou seja, até que ponto aqui uma exploração tem um grau, digamos assim, de resiliência e de independência e de resistência face às conjunturas, nós encontramos também elementos que mostram também que as explorações familiares, por mais dificuldades económicas que enfrentam, acabam por ser mais resistentes do que qualquer fundo de investimento que tem hoje taxas de rentabilidade de 6, 7%, mas assim que essa taxa de rentabilidade baixar dos 5%, fecham as portas e vão depois investir em outros ativos em qualquer parte do mundo, não é? E, portanto, quando falamos de sustentabilidade económica, está também implícita esta ideia, não é? De endurance, não é? De capacidade, não é? De garantir que aquela exploração vigora e persiste, não é? Ao longo do tempo. E isto é tão interessante que esses resultados depois arrastam outros, não é? Nós vamos estar em Bruxelas na próxima semana e vamos apresentar um resultado que no fundo é consequência do primeiro. Quer dizer, ou seja, um exemplo, quer dizer, as explorações familiares, onde prevalece a mão de obra feminina, são também mais. E, portanto, encontramos aqui uma associação entre a prevalência de mulheres no campo e elevados padrões
de sustentabilidade ao nível das práticas agrícolas, que, no fundo, depois decorrem naturalmente desta conjugação de termos territórios onde a prevalência da agricultura familiar e de mulheres, não é? A trabalhar no campo, coincide com elevados padrões de sustentabilidade. E, portanto, são elementos fundamentais que existem e que têm confirmação, ampla confirmação empírica em Portugal. Não é que isto traga nenhuma novidade, porque nós vemos, e isto é que é o fundamental, eu digo muitas vezes aos meus alunos, opá, olhem para a realidade. Vamos depois, naturalmente, procurar sustentar empiricamente, mas temos que olhar para a realidade. E, portanto, é apenas, no fundo, trazer este elemento, não é, de confirmação do ponto de vista da realidade objetiva dos números, daquilo que nós, no fundo, já observamos no dia a dia. E, portanto, onde é que eu agora gostava de focar os minutos que me restam num aspecto que, porventura, é mais focado na situação portuguesa, porque esta questão, obviamente, deve suscitar se, sim ou não, a política agrícola comum vai de encontro a essas preocupações. Se, sim ou não, a política agrícola vai efetivamente apoiar a pequena e média agricultura e por forma que o país beneficie desses efeitos positivos que ela traz junto a nível da coesão territorial, da sustentabilidade dos territórios e da própria soberania alimentar. E aquilo que nós encontramos é profundamente preocupante. Preocupante. Isto é, aquilo que vinha, nós já sabíamos, nós temos já esta consciência, a própria Comissão Europeia não consegue esconder o facto de haver uma excessiva concentração dos apoios nas maiores explorações e, sobretudo, naquelas produções que já são rentáveis. E, portanto, no fundo, nós estamos a ajudar quem não precisa de ser ajudado, em detrimento dos territórios onde efetivamente seria necessário apoiar. E depois não são apoiados. Porquê? Porque a manta é curta, porque, no fundo, existe uma espécie de sifonagem dos apoios para estes setores e esses territórios que continuam a ser os grandes beneficiários. E então, cada vez que há uma revisão da política agrícola comum, há esta discussão da Comissão Europeia, que depois procura, no fundo, mexer em alguns aspectos, mas de facto acaba por não resultar em coisa nenhuma. E nós estamos num momento particularmente interessante, porquanto temos os primeiros números dos apoios distribuídos de acordo com as novas regras que começaram a vigorar em janeiro de 2023. Okay? Portanto, é o pagamento único. Não sei se os nossos camaradas dos outros países percebem essa denominação. O pedido único é, no fundo, a estrutura através dos quais os agricultores candidatam-se aos apoios e, através desta figura, nós identificamos, então, quais são as diversas rúbricas da política agrícola comum, do primeiro pilar, do segundo pilar, como é que elas são distribuídas, onde e a quem. Okay? E então, através dos números recém-divulgados sobre o pedido único de 2023, nós identificamos uma coisa para a qual eu chamo a vossa atenção e que necessita de estudar, e é isso que nós estamos a fazer. E, portanto, nós assistimos à duplicação da rúbrica de equidade. Nós olhamos para aquilo e, de facto, à partida, é um bom sinal. Portanto, as rúbricas de equidade, que são os apoios à pequena agricultura, é o pagamento redistributivo, duplicou praticamente 47 milhões para 80 e poucos milhões. Bom, portanto, isto deveria ser um elemento positivo. Mas depois nós fomos à procura de perceber quem é que beneficiou desses apoios e, de facto, o quadro é trágico, é muito preocupante. E levanta uma outra questão que é muito interessante e que nós estamos também a aprofundar, que é o seguinte: nós, muitas vezes, nos nossos estudos, nós olhamos para... Nós estratificamos as explorações por área. Então temos os grandes agricultores, okay, com muitos hectares, e os pequenos, e temos depois, vamos distribuir as explorações de acordo com esta a estratificação. O que é que nós fizemos recentemente com os nossos colegas italianos? Nós vamos apresentar esses resultados na segunda-feira, segunda ou terça, não sei exatamente, em Bruxelas,
vai ser interessantíssimo, porque o que é que nós propomos? Olhamos para o valor e, portanto, nós, para além de dar o foco na área, vamos procurar introduzir uma coisa que já existe, mas que muitas vezes não merece tanta atenção, que é, no fundo, a estratificação por níveis de valor económico, não é? E nós, o que é interessante é que o quadro não coincide, nem sempre coincide, e em Portugal não coincide mesmo, isto é, eh, eh, as, eh, portanto, as explorações maiores não são aquelas que têm mais valor económico, o que é fácil de entender. Portanto, as grandes explorações de extensivo do Alentejo, em sequeiro, de facto, não são necessariamente aquelas que produzem mais valor económico. Aquelas que produzem mais valor económico são aquelas explorações de uma dimensão intermédia, entre os 50 e os 100 hectares, de regadio, em culturas intensivas, mas a verdade é que essas é que são as grandes beneficiárias das novas regras da PAC que foram implementadas com o PEPAC. E agora, ainda mais, não é? Porque agora havia ali um constrangimento com a produção biológica, passou para o segundo pilar, né? E, portanto, aí a torneira permite a comparticipação pública. Portanto, nós estamos perante Miguel, Sim, desculpa, não te queria interromper o raciocínio, só te pedia para falares um bocadinho mais devagar, até porque há mais informação técnica para os intérpretes poderem acompanhar. E pronto, e a questão do tempo também. E então Obrigada. eu vou concluir, obrigado, eu é que me deixei entusiasmar. E então, portanto, nós olhamos de facto para o quadro e, portanto, nós temos o que é que aconteceu? Portanto, há um aumento muito significativo das culturas permanentes, cerca de 150 mil hectares. Ora, isto porquê? Porque são remuneradas de forma principesca e depois, reparem, remunera-se as culturas permanentes em regime biológico e, pasme-se, em regadio. Em regadio. E, portanto, no fundo, aquela agricultura que deveria ser rentável, não é? E que, porventura, levanta até dúvidas acerca da sua sustentabilidade, é precisamente aquela que tem mais apoios. E depois, o redistributivo, que também explode, passou a beneficiar os 20 hectares em vez dos 5. E, portanto, até 100 hectares. Ou seja, as explorações até 100 hectares, que são precisamente aquelas que se caracterizam por uma agricultura intensiva, de regadio, ok? E que são aquelas que mais valor, e portanto que estão no topo dos estratos, do ponto de vista dos vários escalões de rendimento, são aquelas que, neste momento, são as grandes beneficiárias das novas regras do PEPAC, que é o Plano Estratégico da PAC em Portugal. E, portanto, ou seja, nós estamos aqui perante um quadro onde as rúbricas da equidade, que é o redistributivo, e o pagamento à pequena agricultura, que duplica, mas depois isto vai contribuir para polarizar ainda mais as explorações do topo em matéria de valor económico. E, portanto, isto é de facto uma situação que é altamente preocupante, porquanto, e eu acabo com esta ideia, estas explorações, temos que perceber que exploração são essas. São explorações altamente profissionalizadas que que têm fundos de investimento por trás, que têm uma estrutura técnica com capacidade para otimizar até a própria, os próprios apoios comunitários, portanto, eles estão ali, portanto, com meios para. E são também aquelas que mais capacidade de influenciar politicamente as decisões, no sentido de fazer preservar os seus privilégios. E, portanto, é este o primeiro balanço que é possível fazer em relação às novas orientações da PAC que resultaram, então, da nova PAC pós-2023. E as revisões, não é? Em vez de corrigir, não. Portanto, no fundo, as revisões do PEPAC que ocorreram foram precisamente no sentido, não é, de alargar, não é, de permitir viabilizar do ponto de vista orçamental, porque
a rúbrica da produção biológica secou, não é? Portanto, as alterações foram para acomodar, não é, este fenómeno de concentração dos apoios. E, portanto, o que eu diria é que nós temos que continuar a lutar contra estas medidas, não é? Temos que denunciar, portanto, estas novas regras que têm uma determinada intenção política, mas que depois não passa disso, as consequências estão aí à vista, e temos que continuar a bater-nos por uma repartição mais justa dos apoios, mas que não é só apenas uma repartição mais justa, uma repartição que seja também mais eficiente nesta ideia de termos uma política agrícola comum para ajudar quem efetivamente precisa e para ser aplicada nos territórios efetivamente mais carentes do nosso país. E ficavam por aqui. Muito obrigada, Miguel. Trouxeste-nos elementos novos, que infelizmente se consolidam a nossa experiência de que, de facto, esta PAC, esta Política Agrícola Comum, não está desenhada para alcançarmos a soberania alimentar, não é? Por aquilo que podemos analisar dos dados, estamos a financiar ou a apoiar uma agricultura orientada até para exportação e não para a alimentação, muitas vezes do nosso povo, da nossa população. Também aqui a ressaltar o papel que as mulheres têm na promoção de modelos agroecológicos, de sustentabilidade. E de facto, mais uma vez, tu dizias que a manta é curta, não é? Pode ainda encurtar. E aquilo que nós tememos é que este fato feito à medida de facto não seja mesmo para os pequenos e médios agricultores, que foram aqueles que o ano passado tiveram cortes no regime da pequena agricultura, que tiveram rateios. Só aqui dizer que da nossa parte a CNA sempre tem denunciado e reclamado uma outra PAC mais justa, mais solidária, inclusive com grandes manifestações, e aproveito hoje que celebramos o aniversário também para trazer aqui à nossa, lembrar algumas iniciativas muito grandes com companheiros da Via Campesina, da contestação à PAC nas presidências portuguesas da União Europeia, em 92 na Coria, em Aveiro, em 2000 em Évora, em 2007 no Porto, em 2021, recentemente, a esta última reforma com a presidência portuguesa, e assim continuaremos a contestar para que ela, de facto, apoie quem deve apoiar, que possa contribuir para a alimentação do nosso povo e o desenvolvimento dos nossos territórios. E porque falamos de PAC, eu agora, nesta fase, deixávamos as questões para o espaço de debate, vejo que elas vão chegando pelo chat. Podem colocá-las também depois nesse espaço levantando a mão, mas apanhando aqui o embalo da política agrícola comum e o seu papel na soberania alimentar e acrescentando-lhe aqui a questão do rejuvenescimento e dos jovens agricultores, passo a palavra a Ángeles. Força, Ángeles. Muchas gracias, Abelia, muchas gracias por darnos este papel, esta visibilidad aquí en este foro. Yo como mujer y como joven, pues me siento agradecida de poder participar en este espacio tan crucial para la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Desde mi punto de vista, un aspecto fundamental es la necesidad de aplicar la UNDROP con una perspectiva de género y juventud. Las mujeres, como también decía Miguel, somos parte esencial de la producción de alimentos, de la conservación de la biodiversidad, de la transmisión de los conocimientos agroecológicos. Sin embargo, seguimos siendo un sector vulnerable y marginado dentro de las políticas agrarias y alimentarias que se llevan a cabo.
Si realmente queremos construir sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, la implementación de la UNDROP en Europa debe garantizar los derechos de estos grupos de manera prioritaria. Si confrontamos Declaración de Derechos Campesinos y PAC, vemos que entre sus objetivos iniciales ambos buscan mejorar las condiciones del campo, pero con enfoques diferentes. La PAC va a influir directamente en la producción agrícola, mientras que la Declaración de Derechos establece principios fundamentales para la dignidad y sostenibilidad del medio y de la vida rural. Con esto, ¿qué desafíos vemos o qué nos ofrece la PAC para avanzar en esos derechos campesinos? Si hablamos de precios justos y sostenibilidad económica, vemos que la Declaración de Derechos Campesinos defiende el derecho de los campesinos a precios justos, a protección frente a esa volatilidad de los precios y a una remuneración digna. La PAC históricamente ha favorecido a las grandes explotaciones y producciones intensivas. Genera desigualdades. Sin embargo, es verdad que en la actual PAC vemos que hay unas ayudas redistributivas y unas ayudas a la sostenibilidad. Por lo tanto, podemos ver una oportunidad dentro de la PAC como un instrumento para mejorar esa cadena de valor y fomentar los mercados locales. Y también se podría ver como una oportunidad para apoyar las prácticas agroecológicas que pueden diferenciar nuestros productos de agricultura familiar. Excuse me, Ángeles. As you are reading, it's a little bit difficult for interpretation. Can you read slowly? Okay, Yeah, because we don't have the text. sorry. Thank you so much. Como desafíos, sigue habiendo una concentración de las ayudas en grandes explotaciones y los mecanismos de intervención del mercado son limitados. Es verdad que nosotros tenemos el caso español, hemos luchado mucho, especialmente desde nuestra organización, la COAG, por la ley de cadena agroalimentaria. Esta ley es el resultado de una reivindicación histórica que culmina en marzo de 2020 con la aprobación de esta ley de cadena agroalimentaria. El fundamento de la ley es que no se permita que se destruya valor dentro de la cadena. Por lo tanto, lo que estaba pasando es que se estaba pagando precios de los productos por debajo de los costes y eso no se podía permitir porque lo que hacía era arruinar a los agricultores, a los ganaderos y ganaderas y no permitir que vivieran de su trabajo. Se habló también en esta ley de contratos, sí que se hacían contratos, especialmente en la venta de leche, que es como el primer sector en el que incidió esta ley de la cadena. Y se hizo que los contratos fueran públicos y que el precio que aparecía en esos contratos no fuera por debajo de costes. Esto nos llevó a tener que calcular los costes de producción, porque realmente muchas veces no tenemos el conocimiento dentro de nuestras propias granjas de cuál es el coste de producción, incluyendo nuestro sueldo también. Es verdad que todavía queda por mejorar, pero estamos consiguiendo precios de referencia para los productos y que las autoridades se impliquen y no tengamos que denunciar para que se cumplan las condiciones, sino que de oficio pueda haber inspecciones para que las empresas cumplan. Para que eso ocurra, tiene que haber sanciones, porque si no, no funciona. Es verdad que al principio las sanciones no son muy altas, pero cada vez que una empresa es reincidente, la sanción aumenta. Y ha sido importante para nosotros conseguir esta ley. Así que se pueden hacer cosas.
Otro tema sería el acceso a la tierra y a los recursos. La Declaración de Derechos Campesinos reconoce el derecho a acceder a la tierra, a las semillas, al agua y a otros recursos esenciales. Sin embargo, en muchas zonas de mi territorio, por lo menos, la tierra sigue estando en pocas manos, además tendente a concentrarse y además desde COAC, desde mi organización, vemos una tendencia a la que nosotros hemos llamado la uberización del campo, donde vemos un proceso no solo de acaparamiento de tierras, sino acaparamiento por fondos de inversión que hace que los agricultores y los campesinos se conviertan en meros asalariados, pierden la propiedad de la tierra y se van a convertir en esclavos de esas grandes empresas. Con lo que se pierde la propiedad, se pierde el control y vamos a un punto en el que no es importante la persona que está detrás. Los fondos de inversión solo buscan beneficio económico y los campesinos aportamos mucho más al territorio. Pero es verdad que estamos viendo ese problema en España. Deberíamos aparte de frenar esa especulación y ese acaparamiento de tierras, regular leyes para que se garantice que los recursos se mantengan en esos pequeños agricultores y ganaderos. En cuanto a las mujeres y a los jóvenes, lo que vemos es que las mujeres, que es un pilar del sistema alimentario, no tienen derechos, el acceso a la tierra es desigual, muchas veces le falta titularidad de la tierra, con lo cual no pueden acceder a créditos ni al apoyo de la administración. Hay una precariedad laboral y falta de reconocimiento en el trabajo. Gran parte de sus labores están mal pagadas o a veces nada pagadas y sufren violencia y exclusión. Más violencia que en el medio urbano y además no tienen acceso a los espacios de decisión política de nuestro sector, del agrario y del alimentario. En cuanto a la juventud, más o menos serían el acceso a la tierra también sería un problema común a la tierra y a los recursos. Volvemos al problema de la concentración en pocas manos, de la falta de apoyo financiero y formativo, que es tan importante esa formación. Una formación que sea agroecológica, porque es verdad que sí que hay formación, pero más enfocada a sistemas más industriales y no más campesinos, que sería lo que apoyaríamos. Y además falta de representatividad, como en el caso de las mujeres, de estar en espacios donde se oigan sus problemas y se les escuchen. Si hablamos aquí de PAC Derechos Campesinos en cuanto a mujeres y jóvenes, pues vemos que la Declaración de Derechos Campesinos sí que apoya la incorporación de jóvenes y reconoce la labor de las mujeres. La PAC, sin embargo, aunque sí que hay una parte específica para jóvenes, en mujeres está vacío. Vemos una oportunidad porque sí que existen esos fondos para jóvenes que deberían ser mayores y debería también valorarse el trabajo de las mujeres. Aunque vemos que están empezando a incluirse dentro de la PAC criterios de equidad de género dentro de las ayudas. Todavía queda por hacer porque las ayudas realmente no van a resolver los problemas como falta de acceso a la tierra o financiación y suponen grandes barreras burocráticas. En cuanto a despoblación y dificultad de incorporarse al campo, la Declaración de Derechos Campesinos sí que plantea la necesidad de políticas que fomenten la vida en el medio rural y que se evite el abandono del campo. La PAC, sin embargo,
incentiva la modernización, pero no siempre ha protegido las economías rurales tradicionales, casi al contrario. Vemos una oportunidad en los fondos de desarrollo rural que pueden fortalecer los servicios de calidad en el campo y que se fomenten las iniciativas de diversificación. Como en mi caso, por ejemplo, que no solo tenemos la granja, sino que hacemos esa transformación de nuestros productos de la leche en queso. Faltan infraestructuras porque lo que implica la agricultura y la ganadería casi siempre es vivir en el medio rural, y ese medio rural tenemos que dotarlo de sanidad, de educación, de vivienda, de telecomunicaciones. Entonces, faltan esos servicios en el medio rural, pero queremos que se priorice un modelo sostenible socialmente también. Entonces, desde mi punto de vista y como conclusión, creo que la implementación de la UNDROP no puede quedarse solo en una declaración de intenciones, tiene que aplicarse con políticas concretas que garanticen los derechos de quienes sostienen nuestros sistemas alimentarios, y la mujer y la juventud no pueden estar excluidos. Necesitamos, para garantizar un futuro digno en el campo, una reforma de la PAC que apoye de verdad a los pequeños agricultores y campesinos, que se fortalezcan las políticas de precios justos y del control de mercados, que se mejore el acceso a la tierra y se fomente la incorporación de mujeres y de jóvenes, que se desarrollen los servicios rurales y que se ponga en valor la labor y la figura de los productores y las productoras, no solo en la labor de producción, sino también como sostén del medio ambiente, del medio rural, de la cultura y la tradición campesinas. Muchas gracias. Muitíssimo obrigada, Ángeles, aqui Obrigada. a reforçar esta importância do direcionamento das políticas públicas para o apoio aos pequenos e médios agricultores e, muito particularmente, às mulheres e aos jovens. A incorporação de jovens é o futuro, não é? Sem jovens não haverá futuro. Também aqui a realçar uma das questões fundamentais para trazer dignidade às pessoas que vivem nas zonas rurais e aos agricultores, que é a questão dos serviços públicos, que no nosso país e um pouco por toda a Europa têm sido desmantelados e somando mais dificuldades às pessoas que vivem nestes territórios. De facto, e particularmente na questão das mulheres, eu gostava também de salientar uma das lutas da CNA, que tem a ver com o Estatuto da Agricultura Familiar, que é o instrumento que resulta de proposta da CNA e que falta muito ainda para o implementar, mas que tem uma medida que nós queremos ver concretizada, que é a implementação de um regime de segurança social adaptado às pequenas e médias explorações, porque a experiência que temos é que as mulheres são aquelas que são mais prejudicadas e que ficam muitas vezes excluídas dos regimes de proteção social. E também aqui só reforçar a luta das organizações da ECBC, da Via Campesina pelos Preços Justos, a CNA muito foi beber a esta experiência que aqui nos trouxeste da luta da COAG pela conquista da lei da cadeia. Não há dignidade sem preços justos, não há futuro sem rendimentos compensadores. Esta é uma batalha que levaremos ainda pela frente. Muito obrigada, Ángeles. Passo agora a palavra ao Alfredo Campos, aqui ao meu lado. Força, Alfredo. Boa tarde a todas e todos. O nosso agradecimento por se juntarem a nós nesta iniciativa.
Cumprimento os nossos oradores, a Genevieve, o Miguel e a Ángeles, e também todos os participantes. Um agradecimento muito especial aos intérpretes e intérpretes e aos facilitadores e facilitadoras desta iniciativa, sem os quais não seria possível. Bom, então, assinalamos hoje os 47 anos de vida e luta da CNA pelo direito dos camponeses à terra que trabalham a uma vida digna, fruto da justa remuneração do seu labor para alimentar as populações enquanto protegem a mãe terra. Ao fazê-lo, prestamos também a nossa homenagem e reconhecimento à Revolução dos Cravos, a Revolução do 25 de Abril de 74, que derrubou o regime fascista que durante quase meio século oprimiu, reprimiu, matou, sacrificou a juventude à guerra colonial, manteve o povo na miséria e, só neste último período, obrigou mais de 1 milhão de portugueses a emigrarem, muitos dos quais clandestinamente, por recusarem a guerra ou procurar uma vida melhor. A Revolução de Abril, para a qual muitos pequenos e médios agricultores e agricultoras também contribuíram com as suas lutas por objetivos concretos, trouxe aos campos a esperança num futuro melhor e mais justo. Houve extensão rural, crédito acessível, escoamento e preços justos. O Estado criou organismos para apoio à agricultura, passou a haver segurança social. Para os nossos companheiros e operários agrícolas do Sul, a reforma agrária criou a perspectiva de uma vida mais justa e maior justiça no uso e posse da terra. Mas o que alcançamos cedo começou a ser-nos tirado por governos que se submeteram aos interesses do grande capital nacional e internacional, dos velhos e novos senhores da terra, sempre sob o embuste da modernização, mas que para tudo tem servido, menos para o desenvolvimento da agricultura e do mundo rural, e todos sabemos onde isso nos trouxe, a que grau de dependência alimentar estas políticas conduziram o país. A entrada de Portugal na então CEE, ou melhor dito, a entrada da CEE em Portugal, mais do que a apregoada Europa conosco do Partido Socialista, em coro com a direita e o grande capital, foi um instrumento para destruir as conquistas da Revolução, destruírem o nosso aparelho produtivo na indústria, nas pescas, na agricultura. Porque recusamos o poço para onde nos queriam empurrar, agricultoras e agricultores começaram a abrir o seu próprio caminho. Foram meses de contactos, de conversas para vencer dúvidas e ultrapassar receios, cimentar a unidade de quem se confrontava com os mesmos problemas, de reuniões para conseguir a adesão de tantas organizações da lavoura. E assim, em 26 de fevereiro de 1978, em Coimbra, no encontro das organizações da lavoura e dos agricultores do Minho, Douro, Trás-os-Montes, Beiras, e com mais de 6.000 agricultores em representação de 223 organizações camponesas e delegações de outras regiões, foi criada a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e aprovada a Carta da Lavoura Portuguesa, que começava por afirmar: a lavoura tem de ser ouvida. Do campo saem os alimentos para toda a população, ou melhora a nossa situação, e então a lavoura sente-se animada, apoiada e com condições para produzir, ou então estamos mal. E connosco está mal todo o país. Certos da verdade das nossas palavras e da justiça que nos assiste, temos que todos juntos fazer ouvir a nossa voz e valer os nossos direitos e interesses. Com palavras simples, mas objetivas, que todos entendiam, a CNA apontava já o caminho da luta que veio a ser consagrada e hoje, juntos na via campesina e com o apoio de muitas outras estruturas aliadas, são os pilares da nossa luta coletiva, a luta pelo direito, pelo cumprimento dos direitos camponeses consagrados na UNDROP e para alcançar a soberania alimentar dos povos. Porque constituída por organizações de pequenos e médios camponeses e com partes de baldios, a CNA foi marginalizada e mesmo perseguida por sucessivos governos defensores do grande agronegócio e submissos à União Europeia e à PAC. Só a luta persistente fez vingar a árvore da esperança que a cada dia, enfrentando novas ameaças,
continuamos a cuidar para que quem vive da terra tenha um futuro justo. Nossa luta camponesa comum, assente na solidariedade e na luta internacionalista, muito nos honra que a CNA, representada pelo nosso companheiro João Vieira, tenha sido, em 1993, membro fundador da Via Campesina, a voz dos camponeses e camponesas que alimentam o mundo. Se a vida dos camponeses nunca foi fácil, hoje nuvens tenebrosas pairam sobre nós, mas também sobre os povos, principalmente as classes trabalhadoras, que como consumidoras são nossas principais aliadas e são também exploradas pelo agronegócio das corporações internacionais do grande capital. A estes só interessa maximizar o lucro obsceno com o domínio de muitos governos, a prática escravização dos trabalhadores, a apropriação de terras, a sobreexploração dos recursos naturais, os atentados à biodiversidade, em muitos países sob o disfarce de programas de apoio ao desenvolvimento, mas que apenas provocam miséria, fome, milhões de imigrantes. Não é por acaso que, como a ONU reconhece, é nas zonas rurais, aquelas que produzem alimentos, que se encontram os mais elevados índices de pobreza e fome. Impulsionada por fundos de investimento e fundações como a Bill e Melinda Gates, a orientação dada à evolução científica e tecnológica e os chamados programas para o desenvolvimento, mais que direcionados para a melhoria da alimentação e das condições de vida dos povos, têm servido as grandes corporações do agronegócio internacional que se vão apropriando dos sistemas produtivos e alimentares perante a impotência, mas também cumplicidade de muitos governos e da própria ONU. As cimeiras dos sistemas alimentares de 2021 e 2023, promovidas pela ONU com o empenho do seu secretário-geral, mostram bem as transformações que se operam na governança mundial dos sistemas produtivos e da alimentação, com a desvalorização do papel dos Estados, as limitações ou mesmo exclusão da participação dos movimentos sociais, a sobrevalorização da intervenção dos chamados multi-stakeholders, no fundo, entregando os destinos da governança da alimentação mundial aos interesses privados de domínio económico e político de um punhado de corporações do capital internacional. Segundo o último relatório da ONU sobre o estado global da segurança alimentar e nutricional no mundo, em 2023 havia 733 milhões de pessoas com fome, o que denuncia um recuo de 15 anos no combate à fome, havendo agora quase 29% da população mundial em situação de segurança alimentar. Na nossa região Europa e Ásia Central, 111 milhões, cerca de 12% da população não tem o suficiente para comer, situação em que vive 11,5% da população de Portugal, onde dados de 2022 revelam que aumentou para 17% o risco de pobreza. Por carência de alguns indicadores sobre o total da região ECA, foco mais em Portugal e na União Europeia. No seguimento do plano Marshall para a construção das economias de alguns países, mas também com o inegável objetivo político de atrair à espera da influência dos Estados Unidos da América, depois da NATO, em 1949, foi criada em 51 a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, pela Alemanha, França, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo. Com o Tratado de Roma, em 57, é criada a CEE, a União Europeia, a partir de 1993. Quanto à estrutura agrícola da União Europeia, só entre 2005 e 2020 foram eliminadas 5,3 milhões de explorações agrícolas, restando pouco mais de 9 milhões, das quais 74% aquelas até 5 hectares. Globalmente, a agricultura familiar e camponesa detém apenas 6% das terras, enquanto 4% das explorações, com mais de 100 hectares, detêm 52% das terras agrícolas. Em Portugal, entre o recenseamento de 1989 e o ano de 2023, foram eliminadas mais de 285 mil explorações, 48% das então existentes, enquanto a área média passou de 9,4 hectares para 14,8
e 72 das explorações até 5 hectares. Tem apenas 9,2% da área total e as 4,6% das explorações acima de 50 hectares ocupam já quase 70% da superfície agrícola útil. A cada reforma agrária, o discurso é sempre enganador e, como costumamos dizer, querem vender-nos gato por lebre. A PAC é a política dos grandes agronegócios capitalistas, das grandes empresas de produção intensiva, cada vez mais concentradas, da agroindústria montante e ajusante da produção, do negócio internacional, vangloriando-se a União Europeia de ser o maior importador mundial de commodities e o maior exportador de produtos transformados. Agora temos em cima da mesa o Tratado União Europeia-Mercosul, livre para o grande capital, mas de exploração dos agricultores, dos trabalhadores, das populações. Demonstração de que a PAC não corresponde às nossas necessidades como produtores e consumidores é dada pela distribuição de valor na cadeia alimentar, com Portugal a ter números próximos da média da União Europeia, em que do valor final cabem às explorações agrícolas 22%, enquanto a indústria fica com 27% e a grande distribuição e serviços abocanha 51%. Por outras palavras, por cada 100 euros que o consumidor paga, quem produz recebe apenas 22 euros, dos quais 75% aproximadamente são custos de produção. O agricultor tem assim, para viver com a sua família, 5,5 euros dos 100 que o consumidor paga. Em Portugal, para além do cerco dos regulamentos que excluem das ajudas cerca de metade das explorações, as mais pequenas, e concentram os apoios nas que não produzem ou não precisam de apoios, as medidas políticas dos governos são dirigidas ao reforço das grandes explorações, enquanto a agricultura familiar e camponesa põe a corda ao pescoço. No 7º Congresso da CNA, em 2014, aprovámos a proposta de Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa, que deu origem ao Decreto-Lei que em 2018 o consagrou. Não basta aprovar leis, é preciso implementá-las, mas os governos são os primeiros a dizer uma coisa e a fazer outra, e por isso a implementação do Estatuto continua a ser uma das bandeiras de luta da CNA. As nossas explorações, as nossas terras, estão cada vez mais ameaçadas, não só pelas políticas económicas, mas também por medidas de política ou falta delas. Os povos das terras comunitárias, dos baldios, são discriminados para, na prática, eliminar também esta conquista de abril, mas também os agricultores que sofrem enormes prejuízos com os animais selvagens e não conseguem continuar a produzir. Os que produzem, mas são forçados a vender a preços de miséria, enquanto as corporações da distribuição manipulam os preços, criando as suas próprias explorações. Novas pragas, como a mineração ou a instalação de painéis fotovoltaicos, ocupam já muitos milhares de hectares. Agora foi mesmo aprovada uma alteração à lei dos solos para permitir urbanizar terrenos agrícolas que, como sempre, atingem em primeiro lugar a agricultura familiar camponesa. Resultado: grande redução da biodiversidade, esgotamento dos solos e recursos naturais, desertificação humana, uma cada vez maior dependência alimentar, com déficit de mais de 5,5 milhões de euros, mas com exportações do grande agronegócio de 8,2 milhões. Companheiras e companheiros, como não nos lembramos de nossas vidas, a humanidade sofre hoje ameaças nunca vistas. São guerras e genocídios, são milhões de imigrantes e populações deslocadas, é a fome e a subnutrição, são as alterações climáticas com fogos devastadores, inundações, secas, tempestades extremas, temperaturas extremas, é a redução da biodiversidade e o esgotamento dos recursos naturais, é o cavalgar das classes dominantes, o ressurgimento de forças de extrema-direita, enquanto os bancos, as corporações do grande capital acumulam cada vez mais lucros em cima da degradação das condições de vida, da fome e da miséria dos camponeses e classes trabalhadoras. Aqui manifestamos a nossa solidariedade com todos os explorados e todas as exploradas,
com o martirizado povo da Palestina enquanto reclamamos o reconhecimento do seu Estado. Nestes tempos sombrios, resistir é já um passo, e o reforço da organização e luta camponesa pelo direito à terra, por preços justos, pela implementação e cumprimento da UNDROP, são uma necessidade que nos deve mobilizar a todos. Assim como temos de estar unidos nas organizações camponesas, também temos de estabelecer pontes, reforçar contactos, construir unidade com outras organizações, setores de atividade e populações vítimas de exploração. Esta iniciativa de hoje, em que assinalamos o 47º aniversário da CNA, realizada em parceria com o movimento NELN na Europa e Ásia Central, é também o debate de ideias e da proposta de ação para a transformação social no quadro da preparação do terceiro Fórum Global NELN a realizar em setembro próximo no Sri Lanka. Os grandes rios começam por pequenos fios de água que se vão juntando e com a sua força abrem caminho nos terrenos mais difíceis até chegarem à foz. É assim a nossa luta comum, organizar, lutar pelos objetivos a que todos nos unem, a paz, os direitos dos camponeses, a soberania alimentar dos povos. Viva o terceiro Fórum Global NELN, viva a CNA! Viva! Obrigada, Alfredo. De facto, as diversidades que nos impõem são muitas, mas a nossa história também e a determinação que temos no presente mantém-nos convictos e entusiasmados para continuar esta luta justa em defesa da agricultura familiar, do mundo rural, para concretizarmos e munidos com este instrumento da Declaração dos Direitos Camponeses para alcançarmos a soberania alimentar do nosso povo, da nossa população. De facto, é esta uma excelente análise daquilo com que nos deparamos. Nós vamos um bocadinho a derrapar no tempo, vamos ver agora aqui, revisitar as questões que nos foram chegando no chat. Entretanto, se alguém quiser intervir, fazer algum comentário, deve sinalizá-lo levantando a mão. Eu deixo para já aqui para reflexão e depois comentário dos nossos oradores algumas questões que ficaram no chat. Alerto também que já lá está a informação para reportar para o grupo de trabalho dos direitos camponeses, que a Genevieve tinha dito que nos deixaria aqui, até com prazos para fazer o relatório e o reportar destas situações. Aqui uma questão do Cláudio Jesus, que nos fala das várias reprogramações da PAC, que trouxeram reduções significativas nas medidas de apoio ao investimento na pequena agricultura. Dá alguns exemplos. Se isto é um sinal de desinteresse pela pequena agricultura, e um contributo para as assimetrias entre as zonas do país, cuja propriedade é maior relativamente às zonas de pequena agricultura, como se contraria esta realidade e como estimulamos os agricultores a ficar e a investir na pequena agricultura. Ele salienta aqui um aspecto do novo anúncio em Portugal para a instalação de jovens agricultores, que já introduz aqui uma valorização para a instalação de mulheres relativamente aos homens. Eu penso que aqui é importante também vermos depois se os montantes mínimos exigidos são adaptados, que é isto muitas vezes que não acontece, à realidade da agricultura familiar. E eu nisso penso que esta já está respondida, que eu questionava onde podíamos encontrar as conclusões desta análise que o Miguel Viegas fez. E também esperamos ter a oportunidade de divulgar mais conclusões. Entretanto, temos o João Diniz, que é do Conselho Nacional da CNA, que pediu para tomar a palavra. Força, João. Eu peço a todas as pessoas que intervierem para tentarem serem sintéticas, uma vez que temos
os intérpretes também a trabalhar connosco, a apoiar-nos, e não podemos estender muito este espaço para além da hora. Força, João. Então, boa tarde. E em especial uma saudação especial aos nossos companheiros e às nossas companheiras que estão a participar nesta nossa reunião desde fora de Portugal, e também aos portugueses e às portuguesas, naturalmente. Portanto, neste dia de aniversário da Confederação Nacional da Agricultura da CNA. O tema é um tema pertinente e que nós, o nosso movimento camponês, introduziu no debate público a questão da soberania alimentar. Fomos nós que introduzimos este assunto no debate público e institucional. Todavia, a PAC é filha do sistema. É filha do sistema que hoje se designa de neoliberal, com o contexto que isso tem político, económico e social. A PAC, ao longo dos anos, e nós já lá andamos desde 1985, nós e os companheiros do Estado espanhol e as companheiras andamos desde 1985. Eles esperaram por nós, os dois, para se fazer uma entrada conjunta na então CEE. E, portanto, somos irmãos nesse infortúnio também. Mas, ao longo destes anos, a PAC sofreu adaptações, mas, todavia, manteve-se sempre. E esta PAC sempre se manterá fiel ao seu DNA, à sua natureza de matadora de agricultura familiar. Entre outras particularidades do DNA desta PAC, filha deste sistema. Portanto, há aqui um problema da chamada correlação de forças a nível do sistema, que enquanto não for alterada, a questão é quando e como, enquanto não for alterada, a PAC não muda a sua natureza. E, portanto, o sistema tem que ser mudado também para que a PAC possa ser, de facto, mudada. Deixe de ser esta e passe a ser a PAC. Aliás, nós temos apresentado a alternativa. A alternativa. Isto não é ser fatalista, é uma lei da vida. Uma lei da vida. Nós muito temos lutado. Nós, os pequenos e médios agricultores, e ultimamente até os grandes têm lutado. Portanto, há contradições no sistema, embora o sistema e quem o domina não se enganem contra eles próprios. Não se enganam contra eles próprios. Mas tem havido e há contradições sérias que vêm ao de cima, e então o ano passado e já este ano bastante visíveis. Mas pronto, creio que temos lutado e, por exemplo, este aumento das verbas da PAC para a pequena agricultura e para o regime redistributivo são uma vitória nossa e devemos valorizá-la. Devemos valorizá-la. Nós temos conseguido algumas vitórias. Senão não vale a pena lutar. E temos que ter essa noção e indicá-las e assumi-las. Falta-nos, por exemplo, a nível da distribuição das ajudas públicas, ganhar a batalha pela modulação a sério e pelo plafonamento a sério das ajudas públicas destinadas à agricultura.
Portanto, a nossa luta, não há alternativa. Temos que continuar a lutar. Qual vai ser a próxima? Um momento em que se concentre o esforço, a atenção, a energia que nós temos e que temos que também soltar e trazer outros para dentro. Quando é a próxima? Eis a questão. Em Portugal, na Galiza, seja onde for. Portanto, não há alternativa. Senão, continuamos a luta. Até e precisamos, cada vez mais, de trazer outros setores, outros atores, em ações de convergência ativa perante aspirações, problemas comuns. Nós sozinhos, os pequenos e médios agricultores, sozinhos não vão lá. A correlação de forças é altamente desfavorável e caminha para ainda ficar pior. E, portanto, mais necessário se torna a convergência com outras estruturas agrárias, com outros setores socioeconómicos, sempre que possível, caso a caso, questões concretas, no nosso caso, sempre melhores preços à produção. Eu, pessoalmente, acho que é a reclamação das reclamações do setor agrícola, é melhores preços à produção. E depois, mais 50 outras que as há. O acesso à terra hoje é indissociável. Penso eu, uma reclamação é acesso à terra não chega. Acesso à água é igualmente importante e acesso às sementes, cada vez mais importante é. Não, a gente tem que comprar sementes e só pode produzir com as sementes que a produção dos organismos geneticamente modificados nos ponham no prato. E, portanto, terra, água, sementes. É hoje uma tríade que é necessário trazer sempre também à lição. Creio que há hoje uma consigna neste mundo cruel, perigoso, que estamos a viver mais uma vez. I'm sorry. Vou terminar. I'm very sorry. Can interpreters help me to translate if maybe he can close the camera because interpreters cannot hear him. Sorry. Ok. Não sei o que é que faça se continuo a separar, não havendo tradução, mas eu termino de qualquer maneira, que é dizendo que hoje há uma consigna que eu acho que tem que ser espalhada aos 4 ventos, nos 5 continentes e na Lua, que é produzir alimentos, sim, produzir armamentos, não. As pessoas, a humanidade, também se alimenta de paz. Muito obrigada, João. Deixa-nos aqui uma mensagem bonita e muito necessária nos tempos que vivemos. Eu peço desculpa, tenho este papel de apressar agora o tempo, também aqui pela questão dos nossos intérpretes, também o trabalho é cansativo. Não vejo mais nenhum pedido de intervenção e por isso pediria ao Miguel, à Ángeles e ao Alfredo, se querem fazer algum comentário aqui final, pronto, pedir-lhes que tentassem aí recorrer à vossa capacidade de síntese. Miguel, força. Então, muito rapidamente também respondendo à questão, portanto, no fundo já foi dito que estas novas regras penalizam aquele regime simplificado, não é? Para os pequenos agricultores, mas, claro, isso é decisivo, mas é preciso vontade política. Mas quando eu falei em bomba orçamental, e que isto também perpassou numa pergunta, que foi os cortes ao investimento. Portanto, ora, justamente, portanto, ao passar a agricultura biológica para o segundo pilar, isto depois vai comprimir
todas as outras rúbricas, designadamente aquelas que têm a ver com o investimento que atingem naturalmente também a pequena e média agricultura e os jovens. Por isso é que eu falei de uma bomba orçamental. E a própria floresta, que é uma coisa absolutamente contraditória. Em vez de perceber porque que as verbas da floresta têm dificuldade em ser aplicadas, porque elas são demasiado complexas e não se adaptam à realidade do terreno, não. Portanto, desvaloriza-se e onde se vai cortar é justamente aquelas verbas que tiveram taxas de execução mais pequenas, sem esta perspectiva crítica. E, portanto, aqui, de facto, e nas revisões, infelizmente, que estão em curso, e na quarta que está aí à porta, de facto, não há, infelizmente, ainda compreensão da necessidade de rever um conjunto de aspectos. Eu não digo rever tudo, não é? Porque isso seria, de facto, aquilo que nós defendemos, não é? Mas estamos também, enfim, nesta luta mais miúda, mas até aí, de facto, as dificuldades são muito grandes. E disse. Obrigada, Miguel. Ángeles, ¿algún comentario? Sí, bueno, creo que Europa tiene que apoyar el modelo agrario que nosotros defendemos porque es la clave para los grandes problemas que tenemos como sociedad europea, que sería la alimentación sostenible, un sistema alimentario sostenible, la despoblación del medio rural y el cambio climático. Muito obrigada, Ángeles. São esses os nossos desafios. Alfredo? Sim, só duas coisas. Que nos transpassaram pelas diversas intervenções, quer dos oradores, quer também do João Diniz. E o Cláudio perguntava ali no chat o que é preciso fazer. Eu creio que isto é uma questão de opção política do governo e dos governos da União Europeia, o produzir para exportar, como nós ouvimos alguns ministros portugueses algumas vezes, em que pouco interessa a alimentação e o bem-estar das populações e dos agricultores que produzem, se o negócio do grande agronegócio for florescente. Para eles é isso, para a maior parte dos governos é isso, não é o bem-estar das suas populações. E o que é preciso é mudar de políticas, não é? Porque isso é que é preciso fazer, políticas agrícolas e políticas mais gerais, porque os problemas dos agricultores não são apenas os dos agricultores, são os problemas das populações, de quem vive do seu trabalho. Quando falamos de soberania alimentar, não é um problema dos agricultores, é um problema de toda a população, em particular aqueles que têm mais dificuldades. E quando lutamos, quando reivindicamos soberania alimentar, isto é uma batalha não só dos camponeses, dos agricultores, mas em torno da qual se devem mobilizar todas as forças populares, sindicais, diversos tipos de organizações, porque se uns são produtores, os outros são consumidores. E a soberania alimentar há de ser alcançada um dia com a união e a luta de todos nós. Penso que este é também o espírito de Nireleni, como é o espírito da CNAD, da Confederação Nacional da Agricultura. Alfredo, muito obrigada. Foi uma riquíssima troca de conhecimentos, de opiniões que serão muito úteis, certamente, no desenvolvimento da atividade da CNA, da ECBC, da rede NIELENI, e da nossa parte continuaremos a lutar pela concretização da UNDROP, da Declaração dos Direitos Camponeses, por uma PAC mais justa, mais solidária, pelo escoamento dos nossos produtos a preços justos, por rendimentos dignos, contra a especulação com os fatores de produção, por serviços de qualidade no mundo rural, serviços públicos, pelo acesso à terra e outros recursos, pela não discriminação, valorização do papel das mulheres e dos jovens, por outras e melhores políticas agro-rurais,
pela soberania alimentar dos povos. Eu agradeço mais uma vez aos nossos oradores, a todos os participantes e também à SBC e à Rede Nieleni Europa e à Z Central pelo apoio muito importante à realização deste webinar. Um agradecimento muito especial aos intérpretes que permitiram levar esta nossa iniciativa e o aniversário da CNA a muito mais gente e a mais países. Uma saudação muito especial às organizações filiadas na CNA, aos milhares de agricultores e agricultoras e aos trabalhadores da CNA e também das suas filiadas, que desde a fundação e até aos dias de hoje muito têm contribuído para o desenvolvimento e prosperidade desta grande organização. Viva a agricultura familiar e o mundo rural, viva a Via Campesina, viva a Rede Nieleni e viva a CNA. Da nossa parte, a luta continua e contamos com todas e com todos nesta luta pelo bem-estar e pela soberania alimentar dos nossos povos. Muito obrigada e até breve.